E para você que está com a gente aqui na televisão, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário estadual de Segurança Pública do estado, o Guilherme Derrite, devem ir para Brasília para participar, inclusive, de uma articulação com governadores e senadores em busca da aprovação da Lei da Saidinha. Quem tem mais informações sobre essa movimentação política do governador é a Beatriz Manfredini. Fala, Bia, quando é que o governador vai? Oi, Paulo, bom dia para você e para todo mundo aí no Morning Show. Olha, o governador deve viajar para a capital federal junto com o Derrite agora no mês de fevereiro. Ele vai esperar, na verdade, o retorno, do recesso parlamentar para conseguir dialogar com os senadores. E ele não vai sozinho, vai na companhia de outros governadores, como Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás. Isso porque os governadores já tinham conversado sobre o assunto lá na reunião do COSUD, que é o consórcio de estados do Sul e do Sudeste que se reuniu em outubro, e eles já tinham falado que queriam engrossar o coro sobre essa decisão, esse projeto de lei que decide endurecer, então, a lei da saidinha, decide endurecer a legislação nesse sentido para presos reincidentes. O governador já vinha falando sobre o assunto há algum tempo, desde o ano passado. Ele diz que há um sentimento de enxugar gelo, assim como o Guilherme Derrite também fala, porque justamente muitos presos, eles acabam sendo soltos logo depois, Então o governador Tarcísio de Freitas disse que há esse trabalho de prender e soltar, e também muita gente que sai nessas saidinhas, de final do ano, de feriados, e não retorna, aumentando, de acordo com ele, a sensação de insegurança no estado. E Guilherme Derrite, além de ser secretário de Segurança Pública, é uma figura interessante nessa conversa com os senadores, porque ele foi relator desse projeto de lei de saidinha que tramita no Congresso Nacional desde 2013, Derrite foi deputado, então naquela época ele foi o relator. O projeto tramitou ali na Câmara, saiu da Câmara, melhor dizendo, em 2022, em 2023 chegou ao Senado, mas até agora não foi votado. Então é para isso que esses governadores vão se juntar, para conversar com os senadores e tentar articular então o avanço desse projeto, prevendo aí um endurecimento nessas leis. Para a gente fechar, Paulo, é importante a gente lembrar que no final do ano agora, fazendo um balanço do primeiro ano de gestão, o governador Tarcísio de Freitas chegou a dizer que estava insatisfeito com a pasta da segurança pública aqui em São Paulo, e diz que fez muitos investimentos, que traçou ali e cumpriu as metas que tinha feito no início, mas que isso não era suficiente, que realmente é necessário esse endurecimento. Paulo. Muito bem, Bia. Obrigado, minha amiga, pelas suas informações. Então tá aí, o governador Tarcísio de Freitas, junto com o secretário Derrite, vão pegar o avião em direção a Brasília para dar aquela pressionada no Rodrigo Pacheco. Eu acho muito válida essa movimentação. Vocês não acham, Alan? Com certeza, porque o grande problema da criminalidade neste país é que o bandido, ele tem a certeza da impunidade. E toda a justiça, inclusive o ministro do STF, presidente do STF, o ministro Barroso, foi muito feliz ao fazer uma crítica a essa visão de esquerda progressista de que se você simplesmente resolver o social, a desigualdade, a pobreza, etc., a criminalidade ela vai desaparecer. Não, a criminalidade ela está muito ligada à impunidade. A saidinha, Paulinho, é um sintoma desta impunidade. Uma impunidade porque o nosso sistema jurídico penal, ele é frágil, ele é cheio de formalismos, ele dá brecha, para o juiz dar uma sentença mais branda, porque ele está simplesmente seguindo a lei. Há uma interpretação, muitas vezes, também dos juízes, mais benevolente, mais complacente com os bandidos. Então, enfim, a gente tem que melhorar todo esse sistema jurídico penal. Caso contrário, o Brasil vai ser campeão de homicídios no mundo. Eu quero receber você que chegou agora através do rádio. São 10 horas e 24 minutos. A gente está começando uma discussão aqui, criada por uma informação que a Beatriz Manfredini trouxe para a gente, que o governador Tarcísio de Freitas e o secretário Derrite vão pegar um avião e vão em direção a Brasília para tentar pressionar o presidente do Congresso Nacional para pautar o PL para que se tenha o fim da saidinha temporária aqui no Brasil. Agora, eu não sei se vocês vão concordar comigo nesse aspecto, Pepe. O divisor de águas, eu acho, o momento em que faz com que essa história ganhe força e apoio,
foi a morte do policial lá em Minas Gerais, depois de um bandido ter recebido de alguma forma esse benefício da saidinha. O cara foi lá, matou o policial. Eu acho que o assunto ganhou muita tração depois desse episódio. Você concorda? Não, com certeza, com certeza. Aquela imagem lá do policial sendo morto, né, por uma pessoa que tinha acabado de sair do sistema penitenciário por conta da saidinha, é chocante, é alarmante, e isso faz com que a sociedade como um todo, né, se envolva na questão, na discussão, e ache que o fim da saidinha seria a solução para todos os problemas, não é? E, infelizmente, Paulinho, a nossa sociedade ela é punitivista, não é? E a direita, ela tem uma visão punitivista. E a direita, nesse aspecto da segurança pública, acaba sendo seduzida pela sociedade e vice-versa, não é? Então, a gente tem dois modelos de segurança pública. Tem a direita, que é punitivista, e tem a esquerda, que é garantista. E quando você vê, por exemplo, esse caso, a gente começa a pensar políticas públicas de forma casuística, não políticas públicas de forma aprofundada. É uma pena, é uma pena. A saidinha, Paulinho, no meu entendimento, vocês sabem muito bem que eu defendo, não é o problema da violência do Brasil e nem o problema relacionado à segurança pública em geral. Muito pelo contrário, né? A maioria das pessoas que saem de saidinha não cometem crime. Comete. A grande maioria comete não comete crime. E não volta. Não é verdade, Gani. Comete, não, a maioria não volta. Então, e depois vai que maioria? A maioria, 20%. Imagina. Eu já tive esse debate. Não, 60% não volta. Pega uma fala do próprio Piper no 3 em 1, que ele fala que de 20 que saem, 19 não voltam. A maioria não volta. Piperno que não é suspeito, que é do teu time. Não é então verdade. não é verdade. A saidinha, Fefe, Desculpa, Gani. a saidinha é um sintoma dessa visão de que o bandido é uma vítima da sociedade. Não é a causa, mas é um sintoma muito grave. Não é verdade. Claro que é. Essa visão está completamente equivocada, assim. É outra visão equivocada da direita e esquerda. Parte da esquerda, não é toda a esquerda, fala que o bandido é vítima da sociedade. Visão errada. E parte da direita acha que o bandido, na verdade, nasceu bandido. É um criminoso nato. Há um processo de escolha moral no crime. Que é outra visão completamente errada. Não é só questão moral. Só um parêntese. O dado oficial é que 57 mil presos tiveram a saidinha e 5% não voltaram. Isso agora. Não é a maioria. Não é a maioria. Não é a maioria. Para. Se um preso não volta, pra mim a política já tá errada. Boa, claro, Paulinho. Não, pelo amor de Deus. Que é o caso. Então uma pessoa é responsável. Se um preso não volta, o Estado tá falhando e tem a obrigação de rever. Tem um brocado antigo, Paulinho, que diz o seguinte, cara, que é melhor ter um criminoso solto do que inocente preso. Esse é um brocado. Mas eles não são inocentes. Não, mas as pessoas, pelo amor de Deus, eles estão presos. Mas, Gani, as pessoas que estão de jeito de saidinha estão no regime semiaberto. Eles podem, por exemplo, sair da prisão para estudar, sair da prisão para trabalhar e voltar para o presídio à noite. Ou seja, o problema do crime não é saidinha. Esse que saiu, foi o que matou o policial. Não, aí, esse é o ponto. Esse é aí que tá. De forma casuística. Ô, Pepe, você tá deixando o Renato Batista nervoso, hein? Ele ficou mais velho ontem, eu senti. Ô, Paulo, o problema da saidinha é que, na verdade, ela vira uma grande progressão de pena. Porque o sujeito que está lá, seja no regime semiaberto ou o que quer que seja, ele acaba obtendo o direito da saidinha, ele sai da prisão e ele não volta na data. Hoje a gente tem um número aí de, acho que são 5 mil que não voltaram, isso até hoje. A gente está no dia 18, 19 de janeiro. Aqueles que deveriam ter voltado no dia é a imensa maioria que não volta. E se o fim da saidinha, se a gente tivesse já aprovado o fim da saidinha, que foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2022, se o Senado já tivesse pautado, votado e acabado com essa excrescência, o sargento Roger Dias lá em Minas Gerais não teria morrido. E se valesse para salvar apenas uma vida que fosse, já teria valido a pena. E esse é o problema, a gente não vive numa sociedade punitivista, não. A gente vive numa sociedade onde a bandidolatria impera. Tanto é que mais de 90% dos crimes, a gente não acha quem é que o cometeu. Então como é que a gente vai falar que a gente está sendo punitivista se mais de 90% dos culpados pelos crimes a gente sequer encontra para puni-los? Ou seja, tá faltando gente ser presa no Brasil. Se os crimes não são investigados, o autor não é achado,
Tá faltando gente. São temas relacionados, porque a saidinha é a justiça benevolente com a criminalidade. É que tem dois fatos ao mesmo tempo que não se excluem. Um tem muita gente que deveria estar presa e não está. Perfeito. E o outro fato, como nós temos muita gente que está presa sem julgamento ainda, é que tem gente presa que não deveria também. Então são dois problemas que existem ao mesmo tempo, que falam da ineficiência do nosso sistema de justiça, que é um dos mais caros do mundo. Então o cidadão paga imposto e o Estado prende mal e não consegue monitorar aqueles que estão presos. Eu acho que essa discussão acaba sendo um pouco mais profunda, porque no momento em que alguém acaba de cumprir a pena, ele vai voltar para a sociedade. Então, a gente precisa discutir como é o processo. Ele vai voltar de uma vez? Se o sistema penitenciário continuar sendo ineficiente, como na execução da pena, no momento em que acaba o cumprimento da pena, o bandido pode sair e se vingar e matar um policial da mesma forma. Então, para resolver de fato essa questão, na minha visão, a gente devia estar discutindo, sobretudo, a gestão dos presídios. E eu acho que passou da hora da sociedade pressionar o Estado a assumir o fato de que o Estado brasileiro é incapaz de cuidar dos nossos presídios. Nós precisamos discutir um modelo de privatização da gestão dos presídios urgentemente. O Estado não dá conta de resolver o problema. Muitos bandidos acabam saindo da cadeia pior do que entraram. Pepe, se você pegar hoje, que dia é hoje? Dia 18 de janeiro de 2024, e fizer uma análise, quais ganhos a saidinha temporária trouxe para o Brasil? Me fala um ganho que a saidinha trouxe. Olhando para esses presos, quantos que o Mano falou aí, Mano? São 5%, que dá... O quê? 59 mil presos? 56.924 presos tiveram o benefício da saidinha. Destes, 4,8%, para ser bem preciso, não voltaram. Isso quer dizer 2.741 presos. Tem só um adendo nesse dado, Mano. É o dado oficial. Há umas 2 semanas, inclusive nós noticiamos aqui na Jovem Pan, de que 30% não haviam voltado. Com o passar do tempo, mais desses presos acabam voltando. Claro. Mas 2 semanas, 20 dias depois do direito da saidinha, já era 30%, que é um número altíssimo. Esse dado que eu tô dizendo foi atualizado no dia 14 de janeiro, ou seja, semana passada. A gente precisa dividir em partes. Desses 59 mil, a gente tem um problema que são esses 2 mil e pouco que o Mano falou, que não voltaram. Ou seja, os caras estão colocando em risco a sociedade, certo? Tem 3 mil pessoas aproximadamente aí colocando mais 3 mil pessoas colocando em risco a sociedade. Mas eu quero olhar de um outro ponto de vista. Não é que eles voltam por livre e espontânea vontade. Desses 59, 56 mil voltaram, certo? Esses 56 mil presos, você acha realmente que eles estão melhores depois da saidinha? Qual foi o benefício que se trouxe para a sociedade brasileira para esses 56 mil presos saírem e terem acesso a esses benefícios? Eu quero dados, Pepe. Porque você, como um bom esquerdista, gosta sempre de dar aquela maquiada nos dados. Eu trago dados, que não traz dados o pessoal do meu lado aqui, que falou que a maioria comete crime quando a maioria não comete crime, que sai de saidinha. A questão, Paulinho, é o seguinte, vamos lá. O nosso sistema penitenciário, ele é um sistema que prevê a progressão do regime de penas. A pessoa entra lá no regime fechado e paulatinamente vai progredindo a pena até ser liberado 100%. O Mano chegou no ponto fulcral aqui, que é importante na minha opinião. Qual que é a ideia do sistema penitenciário? Você faz com que a pessoa entre na prisão e saia melhor, saia ressocializado. Infelizmente, no Brasil, o sistema penitenciário é fábrica de fazer pessoas piores. Se você, por exemplo, extinguir a saidinha, você não resolve o problema da segurança pública. Por quê? Porque a pessoa que cometeu o crime, uma hora vai sair da prisão. E ela vai cometer o crime depois. Tá enrolando. Né? Então, ou seja, eu vou chegar lá. E tem um ponto importante, Paulo, assim, qual que é a ideia da saidinha? Eu quero entender o benefício hoje. Muito benefício. Qual? É só a ideia. Me aponta o benefício. Você coloca a pessoa na sociedade de uma forma não direta, de uma forma progressiva. Não, essa é a ideia. Idealmente, qual é o benefício? Tem uma questão colocar a pessoa na sociedade. Idealmente, tem uma questão. A ideia seria ser uma oportunidade do preso reconectar-se com a família. 56 mil que voltaram ser pessoas ótimas. A mãe. É isso que você está dizendo. Assim, na minha opinião é o seguinte, Paulo, vamos lá. Quando você pega, por exemplo, quando você pega, por exemplo, o bandido, a pessoa que cometeu o crime,
está no processo de ressocialização, cumprindo a pena dele, você esquece, por exemplo, que ele é tirado da família. A família, que não tem nada a ver com o crime que a pessoa cometeu, sofre também com o crime cometido pelo criminoso, não é? A mulher dele fica em depressão, o filho dele não tem contato com o pai, e contato com o pai é importante para fazer pessoas melhores, ainda mais na primeira infância. Ou seja, você desestrutura aquele núcleo familiar e desestrutura aquele núcleo que a pessoa convivia, não é? Então, quando você faz o cara voltar para a família... Não foi quem cometeu quando você faz o cara voltar para a família, o que você está fazendo, na verdade, é colocando... Vocês não deixam terminar nada, meu pensamento. Vamos lá. Aí eu não termino, aí o pessoal fala que eu defendo bandido, que eu defendo criminoso. Você, querido, as pessoas impressionante. acham que você é um belo de um bom vivan, e eu admiro você por isso. Não. Eu já te falei. Ou seja, Paulinho, quando você pensa na ressocialização e na saidinha, é um mecanismo para essa pessoa voltar paulatinamente e não perder o vínculo familiar, que é importante para ele. Então você está me dizendo que 56 mil pessoas são pessoas melhores por conta da saidinha temporária. Estou dizendo o contrário, Paulinho. A pessoa, por exemplo, que vai para a saidinha e comete o crime, na minha opinião, o problema não está na saidinha em si, tá? Que a pessoa que saiu não tinha condição de sair. Ô, Pepe, sabe uma boa ideia? Uma boa ideia para não quebrar os vínculos familiares é só não cometer o crime. Boa, Renatão. É isso, tudo tem consequência, Filipão. Tudo tem consequência. Filipão, você quer um mundo ideal, tudo tem consequência. Papo de direita. É claro que se a pessoa cometer um crime, é um papo retórico. Ele destruiu a família dele. É claro, o mundo real tem consequências, Filipão. Agora, deixa só uma... A maioria das pessoas pobres não cometem crimes. Isso não é justificativo. A maioria das pessoas não comete crime. A pobreza não pode ser justificativa. Mas quem falou quem foi em pobreza aqui? Você está colocando pobreza aqui, Paulinho? Não, mas eu estou dizendo o seguinte, isso aí é papo de direita. Por que papo de direita? É uma retórica, barata, Paulinho. Se você não quer desestruturar a sua família, não cometa crime. Essa é uma retórica falsa e barata. Não, meu Deus. Porque assim, a primeira regra do direito penal que você estuda na faculdade é o seguinte: todo mundo pode cometer crime e pode ser vítima de um crime. Essa é a primeira página do direito penal, é essa. Primeira página. Então, há vários motivos para a pessoa cometer o crime. Motivos sociológicos, psicológicos. Tem várias razões para a pessoa cometer o crime. Então, quem acha que a pessoa comete o crime somente porque é bandido de nascença ou somente porque tem uma decisão errada naquele momento, não consegue entender a concepção e a acepção do termo criminoso. O termômetro da sociedade é o nosso cameraman G. Você percebe que ele está resmungando pra caramba enquanto ele quer entrar aqui. Ele está nervoso. A pauta de segurança pública, no momento que a gente está vendo a questão da insegurança pública ficar cada vez pior, não é? O meu posicionamento, ele é um posicionamento que é complicado mesmo. Eu sei disso. A sociedade como um todo é difícil de pensa entender, diferente de mim. Por exemplo, o Fefe, ele falou várias vezes na palavra reabilitação. Aí que tá. O sistema prisional, qual que é a função primordial? Primeiro, afastar o risco da sociedade. Perfeito. Né? Tirar o criminoso da sociedade e afastar o risco. Enquanto ele está preso, ele não está cometendo crime. É tão simples e tão lógico quanto isso. Segunda função é dar o recado para as demais pessoas que, olha, se você cometer um crime, você terá uma punição. Portanto, o crime não compensa. Seja qual seja o motivo psicológico, sociológico, de natureza da pessoa, mas veja bem, se você cometer um crime, você será preso. As principais funções de um sistema prisional são essas duas. A reabilitação é a cereja do bolo, é secundário. O problema é que a turma... Aqui, os progressistas, tipo o Fefe, colocam como se fosse o primeiro objetivo. Não é. Da minha visão, Ganiel, a gente precisa adicionar um outro objetivo, que é a não reincidência. Ou seja, o sujeito que foi preso uma vez... No momento que cumpre a pena e volta, ele não pode cometer crime de novo. Para não ter reincidência, tem que punir direito. O sujeito tem que falar, eu não quero voltar para a cadeia para ficar lá dezenas de anos preso porque cometi um crime. Agora não. O que ele tem hoje, vamos falar de dado? O que o criminoso pensa hoje é o seguinte: se eu cometer um crime, a chance de eu ser preso
é de menos de 10%. Mas tem um elemento... Se eu chegar na prisão, for para um regime semiaberto, depois de cumprir, sei lá, 1/6 da pena, eu ainda tenho 30% de chance de sair na saidinha e nunca mais aparecer no presídio. É essa conta que o cara faz. Viver uma vida honesta é muito mais difícil do que isso. Eu acho que tem um elemento central que a gente não pode tirar dessa discussão, que é o fato de que hoje o sistema prisional brasileiro é dominado pelo crime organizado. Então, muitas vezes, o cara, para sobreviver dentro do presídio, em função da incompetência do Estado de gerir um espaço que deveria ser sob o controle do Estado, o cara, ele acaba tendo que se vincular ao crime organizado. E aí, no momento em que sai, para cumprir os acordos que ele fez para sobreviver no presídio, ele acaba sendo um recruta do crime organizado. Então, na minha visão, tem esse elemento fundamental que não pode ser retirado da discussão, que é o Estado brasileiro precisa recuperar a gestão do sistema prisional. Porque enquanto o crime organizado mandar nos presídios, a gente vai continuar tendo bandidos que saem do presídio pior do que entraram. E esse é o grande problema do sistema penitenciário brasileiro. Por isso, na minha visão, o verdadeiro debate que a sociedade precisava fazer é como melhorar a gestão dos presídios. Maninho, eu posso concordar discordando de você? É importantíssimo isso que você falou, mas é urgente o fim desse benefício. Precisa primeiro resolver, acaba com essa pouca vergonha, aí vamos para o que você está falando, que é um processo muito mais demorado. Só que assim, a sociedade não pode ficar esperando até o Estado ir lá resolver todos os problemas do presídio, continuar deixando todo ano a sociedade em risco desse jeito. Aqui, não dá. 90% dos crimes não são solucionados. Mas esse é outro problema. Não, então é a impunidade no Brasil. Claro. Então tem que prender. É a falta de polícia... é a certeza da impunidade. Esse é o grande problema. Eu tenho uma visão diferente de vocês. Ó, tem o Milei do teu lado, hein, ô PP? Ninguém comete o crime pensando que não vai ser punido. Não vou ser punido, não vão me pegar. Brincadeira, você tá de brincadeira. Por outras razões. Claro. A certeza da impunidade. Ele apresenta o seu tapa na cara da sociedade. Vocês querem me dizer o seguinte, que o cara, antes de cometer o crime, ele pega o Código Penal e fala assim, peraí, homicídio apenas 8 anos, e eu vou ter... Tá de brincadeira. E depois de cumprir 2 anos da pena, eu vou poder ter saidinha, vale a pena matar alguém pelo Código Penal. Então eu vou matar alguém. A estatística que saiu no estudo... Você está falando só de homicídio. A estatística que saiu... Pensando na não é um processo racional, Fefe. Vamos pensar. Ele sabe intuitivamente. O que vocês estão querendo me dizer é o seguinte, a pessoa, antes de cometer o crime, ele pega o Código Penal e fala assim, peraí, vale a pena matar alguém? Vale a pena matar alguém? Vale a pena matar alguém porque o crime de homicídio são no máximo 8 anos e depois de 30% da pena eu vou poder sair para saidinha. E tem um estudo aqui que mostra que 10% dos casos... intuitivo. Então vale a pena matar. Isso é um deboche com a minha cara, é um deboche com o debate sério. Não existe isso. Pepe, peraí, Pepe. Não existe isso. Pepe, é o seguinte, é intuitivo. Olha nos olhos. É intuitivo. A pessoa sabe de alguma maneira que não vai acontecer nada. Nem tudo você precisa de um manual, né? É igual, por exemplo, eu atravessar a rua aqui no semáforo vermelho, quando está fechado, eu sei que a probabilidade, eu não preciso de um manual, mas eu sei que a probabilidade de eu não ser atropelado, ela é muito baixa. É a mesma coisa. Então o bandido, ele sabe que intuitivamente, se ele cometer um crime, nada vai acontecer, ele não vai preso, vai ter ONG que vai defender, vão dar cafezinho. Não acredito. Vai ter Felipe Monteiro. Vai ter o Felipe Monteiro defendendo no Morning Show. O PP, você sabe, assim, essa tua posição, a gente respeita todas as tuas posições aqui, porque você tem espaço e sempre vai ter espaço para qualquer visão aqui. Agora, eu acho que você está numa situação muito crítica, porque eu olho sempre o parâmetro do piperno. Se você olhar o piperno está junto contigo, você está um pouco mais fortalecido. Agora, nesse assunto, nem o piperno está junto contigo. Você não se sente um pouco só?
Eu sou um lobo solitário, pô. Sabe o que é engraçado? Quando você pega minhas posições, por exemplo, minha posição desagrada a esquerda e desagrada a direita. Né? Quando eu falo, por exemplo, sua posição agrada muito à esquerda. Não, agrada nada à esquerda, agrada nada. Eu sou uma pessoa solitária. Vamos lá, para fechar, daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, hein, gente? O bicho tá pegando lá em Brasília, o deputado Carlos Jordi foi um dos alvos, eu vou trazer daqui a pouquinho mais detalhes disso. Olha, para você que tá no rádio, são 10 horas e 44 minutos, a gente já volta. Fala, Renatão. Só para falar um pouco de ressocialização, né, que é um termo que o PP gosta bastante. Como você bem sabe, eu vou fazer uma viagem para El Salvador para cobrir as eleições. E lá vem El Salvador. Lá vem. Não, e uma das coisas que é feita em El Salvador, PP, para ressocializar aqueles presos de menor potencial ofensivo, que, enfim, roubaram alguma coisa, é fazer com que eles trabalhem. Eles limpam as praças, limpam as praias, limpam as ruas, são obrigados a trabalhar. E esse é o contato com a realidade com que esses presos têm. A diferença é que eles são fiscalizados pela polícia e não tem gente lá fugindo em saidinha, que senão, aí, meu amigo, aí não vai ter direito de ressocialização. Para com a sua cara com no presídio de segurança máxima. Para fechar, é isso. PP, amarra o assunto. Para com a sua cara com o Salvador. Quer ressocializar? Põe para trabalhar. Para com a sua tara com El Salvador. El Salvador não é modelo em lugar nenhum do mundo. El Salvador, por meio de uma medida autoritária, o presidente de El Salvador restringiu os direitos fundamentais de ir e vir, prende qualquer pessoa na rua, sem direito a advogado. Sem direito a advogado. Está no decreto, lê o decreto. Que decreto? Não é decreto. O decreto é aprovado no Congresso Nacional, não é decreto. O decreto do Estado de Sítio. Não fala bobagem. Fala claramente isso. Bobagem. Senhores, aprovado novamente no dia 10 de janeiro. Eu não estou falando que é aprovado, eu não estou falando que é aprovado. Estou falando que está no decreto. O decreto diz o seguinte, que qualquer pessoa pode ser presa sem a ordem judicial. Está no decreto isso, meu amigo. Deixa eu só atualizar.